Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vocês repararam que não temos mais árvore aqui, né? Coloquei um espelho, uma plantinha. Essa plantinha aqui é artificial, nem sei se tá aparecendo no vídeo. E comprei um abajur que tá ali do outro lado. A princípio eu ia colocar aqui, mas não gostei muito, coloquei ele lá. Aos poucos eu vou decorando e deixando ela do nosso jeitinho. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre os frutos. Muita gente acha que os frutos são as bênçãos que a gente recebe. Às vezes é confundido com riqueza, bens materiais, uma casa, uma promoção. Então as pessoas caem no erro de achar que estão agradando a Deus ou que fulano, ciclano estão agradando a Deus, porque muitas vezes eles têm bens materiais, riqueza, enfim. Algo que você considera como o sinônimo de alguém bem-sucedido. E os frutos não são isso. As bênçãos, elas acompanham sim os frutos, mas os frutos não são resultado de bênçãos. Lá em Mateus 5,45, a palavra de Deus diz assim: porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre os justos e os injustos. As bênçãos estão para todos, seguindo ou não a Jesus, como todo mundo terá dificuldade seguindo ou não a Jesus. Já os frutos são produzidos pelo Espírito Santo. A gente tem que tomar muito cuidado para não começar a achar que a pessoa, por estar tendo bênçãos financeiras, de bens materiais, elas estão agradando a Deus. Isso não é uma regra, tá? A pessoa, nem sempre que ela está sendo bem-sucedida, ela está agradando a Deus. Lá em Mateus 7,16 diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, ele não fala pelas suas bênçãos, pelos seus dons, pelas suas habilidades, pela sua capacidade os conhecereis. Ele fala pelos seus frutos. E o fruto é aquilo que quando as pessoas se aproximam de você, elas conseguem provar. Não é aquilo que elas somente observam de longe. É aquilo que foi produzido para o outro. Uma árvore, ela não produz frutos para se alimentar, mas ela produz frutos para alimentar outros. O fruto, ele não é aquilo que você retém, ele é aquilo que você compartilha. E as pessoas são alimentadas espiritualmente pela convivência com pessoas que produzem frutos. Aliás, esse é o papel do fruto, alimentar. Né? E quando estamos falando de frutos espirituais, estamos falando de alimento espiritual. Cabe a nós fazer essa autorreflexão, sabe? Será que quando as pessoas estão se aproximando de mim, elas estão provando de um fruto doce? Né? Será que elas estão provando de bondade, de gentileza, de compaixão? Bom, vamos ver o que Jesus fala sobre frutos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então aqui a gente claramente vê duas coisas. O fruto não é produzido pelo esforço humano. E a segunda coisa é que o fruto, ele é uma consequência de uma vida com Jesus Cristo. O fruto, ele é gerado no permanecer. Jesus diz que ele é a árvore e nós somos os ramos. Se um ramo, ele está fora da árvore, ele fica sem vida. Ele não é capaz de produzir esses frutos. Então nós precisamos estar conectados à árvore para que possamos produzir. É isso basicamente que Jesus está falando aqui nessa passagem de João. E aí, quanto mais Jesus flui em mim, mais as pessoas são alimentadas. Qual é o sabor desse fruto? Tem que ser Jesus. As pessoas têm que provar e têm que enxergar Cristo. O fruto, ele é sentido, né? Ele não é anunciado. Ele não é algo que você precisa ficar falando quem você é, se provando, mostrando, olha só o que eu tenho, olha meu fruto. Até porque o fruto, ele não glorifica o ramo, ele glorifica a árvore. O ramo sozinho, ele até pode ter um tempo de vida, mas ele não vai dar fruto fora da árvore. Porque o que vai alimentar as pessoas não é o discurso. O que vai alimentar as pessoas é o que é produzido através da sua vida pelo Espírito Santo. E Jesus, ele fala assim, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Então a glória, ela tem um destino. Ela tem que ser dedicada ao Pai. A glória não é nossa, não é o esforço que vai produzir, não somos nós que vamos produzir aquilo, nós somos apenas um instrumento. O fruto, ele não tem a ver com a capacidade do ramo em produzir. Ele comprova a conexão entre o ramo e a árvore. A gente tem que tomar muito cuidado para não cair nesse erro de querer parecer, de querer sustentar uma reputação, sabe? O que nos mantém perto de Jesus é querermos ter o caráter dele. Quando a gente foca na nossa reputação, a gente está focando no nosso ego. A gente se blinda, não permite que os outros vejam os nossos erros. E essa blindagem
faz com que as pessoas também não enxerguem Jesus em nós. Entende? Parece muito espiritual, mas quando se aproxima, não tem fruto. Parece muito espiritual, mas quando se aproxima, não tem nada para oferecer. E nós estamos aqui para servir. Jesus, quando ele fala dos mandamentos, o primeiro, amar Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Basicamente, ele está falando, o que eu estou ordenando a vocês agora é sirvam. Porque se eu tenho que amar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, é porque eu vou servir a Ele. E se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, é porque eu vou servir ao próximo. Isso é amar. O amor, ele não é um sentimento, ele é uma atitude. Ele é a atitude que eu tomo para que o outro seja beneficiado. E que a nossa vida com Jesus gere frutos doces, onde as pessoas se aproximem de nós e elas encontrem a Cristo. Às vezes as pessoas elas vão precisar de comprovações, sabe? Elas vão precisar ver para crer. E nós somos a forma deles verem. Deus, ele não precisa se provar, mas ele ainda assim se fez. A Bíblia é uma prova disso. Paulo diz que tudo que foi escrito para o nosso ensinamento, para que nós soubéssemos o que o agrada. Para que nós soubéssemos como cultivar a presença dele em nosso meio, como ter uma comunhão com Deus invisível. Tudo isso é graça, é misericórdia, porque ele podia deixar a gente aqui errando, mas ele vem com o manual da vida. Agora ele está em cada um de nós e a palavra dele é viva. E cada vez que a gente lê um texto bíblico, ele fala com a gente de alguma maneira diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo, enquanto nós lemos a palavra, ele abre os nossos olhos para algumas coisas. Ele testifica algumas coisas no nosso espírito. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você. Eu espero que tenha falado ao seu coração, ministrado algo, sabe? Que a gente possa fazer essa autoanálise, essa autoavaliação. Não esqueça de deixar aqui no comentário algo que o Senhor falou com você. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você receber os próximos vídeos, para que a gente seja uma comunidade madura com Cristo, sabe? Um beijo e que Deus abençoe você e a sua casa. Tchau!